Vamos concluir a nossa lição, minhas queridas. Eu agradeço a Deus pela essa oportunidade de eu estar podendo fazer essa aula online. Nunca pensei de estar fazendo esse trabalho, mas eu fui convocada pelo nosso superintendente e estou aqui em obediência. Não é que eu queira estar fazendo, estou em obediência ao nosso superintendente. Amém? O terceiro tópico fala assim: Jesus, o homem perfeito. Nós estamos terminando, amém? Esse é o último tópico e é o último vídeo que eu vou fazer para minhas irmãs. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito ao pecado original, quer ao experimental. Quer dizer, ele não foi gerado de uma natureza pecaminosa como nós, portanto, ele não tinha esse pecado original e também nem o experimental, que é esse pecado do dia a dia, né? O pecado humano. Jesus não teve nenhum dos dois pecados da humanidade. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Como você vê, cada tópico é como se fosse se repetindo a mesma história. Então, confirmando, né? Cada tópico confirma o anterior, como nós já lemos no anterior, sobre a humanidade de Jesus Cristo. Não era aparente, era real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir as suas carências, aliviar sua fome e sede. Está tudo fundamentado na palavra, ó, lá em Mateus 4:4, João 4:7-10. Então, se nós lermos, nós vamos ter mais conhecimento da palavra. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. O segundo ponto do terceiro tópico: Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. Por que fracassou? Porque desobedeceu a ordem de Deus, as determinações de Deus, ele desobedeceu. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário, né, que foi Jesus. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Amém? Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Parece até que eu estou repetindo a leitura, mas nós já lemos lá no tópico passado essa mesma frase aqui, né? Porque apenas nele somos plenamente redimidos. Amém? A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Jesus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Era perfeito. Nenhum dolo, né, ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Amém? Nós somos discípulos de Jesus. Nós temos que andar como Jesus andou aqui na terra. Jesus era humilde, manso e humilde de coração. Está escrito lá em Mateus 7:7, diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para vossas almas, né? Porque Jesus diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meus irmãos, quando estamos com o fardo pesado, nós sabemos a quem recorrer para nos ajudar. É Jesus de Nazaré. Amém? Então, Jesus, resumindo aqui o tópico terceiro e último para terminar nossa lição de hoje, Jesus é semelhante a nós
e melhor do que nós. Semelhante porque ele viveu num corpo como o nosso, né? Mas jamais nós teremos a divindade de Jesus, né? Mas ele teve o corpo igual ao nosso. Pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental, como nós já explicamos. O original foi lá no Éden, Adão, desobediente, foi atrás da mulher, né, desobediente, que ouviu a voz da serpente, do diabo, né? Ele usa, ainda hoje, ele continua usando os instrumentos dele para tentar os seus servos. Nós somos tentados todos os dias a pecar, mas nós temos a certeza, a convicção de que somos salvos por Jesus Cristo, pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. Amém? Vou ler a conclusão aqui. Olhando firmemente para Jesus, né, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito. Homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém? Louvado seja o Cordeiro, né, que tirou o pecado do mundo. Olha, duas perguntas que eu vou fazer aqui para minhas irmãs. O que podemos concluir quando olhamos para o Senhor Jesus? Que a humanidade não foi um fracasso, né? Porque nele e apenas nele somos plenamente redimidos. Em que Jesus, a última pergunta para encerrar, em que Jesus era perfeito? Em que Jesus era perfeito, minhas irmãs? Respondam. Em tudo. Jesus era perfeito em tudo, né? Então, aqui foi o término da nossa lição, graças a Deus, que me deu essa possibilidade de transmitir online. A primeira experiência minha, transmitir uma lição da EBD, e eu agradeço a Deus por ter me dado condição de fazer isso, atendendo à convocação do nosso superintendente em obediência. Nós temos que ser obedientes, amém? Amo vocês. Se eu não pude passar a lição como minhas irmãs gostariam, me perdoe. Nós temos aqui a Bíblia Sagrada, né? Temos a Bíblia Sagrada e a lição para tirar dúvidas que a professora não pôde completar para vocês, amém? A paz do Senhor e um bom dia para nós, e que Deus nos guarde desse coronavírus, que ele passe bem distante do povo de Deus. Olha, eu tenho assim, desde que eu ouvi falar nisso, eu me lembro muito do povo de Deus lá no Egito, os hebreus. Deus mandou pragas, peste, né? Mas o povo de Deus estava imunizado pelo Espírito Santo, né? Pelo poder de Deus, pela determinação de Deus e pela obediência deles, porque Jesus, a última praga foi o quê? Matar os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E Deus mandou os hebreus sacrificar, imolar um animal e passar o sangue nos umbrais da casa. Porque o anjo da morte ia passar, e onde ele visse o sangue, ele não entraria, porque ali estava resguardado pelo sacrifício de sangue. Viu? Então, morreram todos os primogênitos do Egito, menos os primogênitos do povo de Deus, guardado pelo sangue expiatório de um animal. E hoje nós somos guardados pelo sangue de Cristo, que verteu na cruz do Calvário para nos salvar. Então vamos confiar em Deus e obedecer às orientações também, porque o nosso corpo aqui é terreno. Ele se suja, tem que ter limpeza, tem que ter higiene, tem que ter alimentação, tem que ter obediência. Amém? Muito obrigada. Eu agradeço a Deus, em nome de Jesus.